Olá, vamos para mais uma reflexão? Tudo contribui para o bem do cristão. Está escrito aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Quando estamos seguindo a Jesus Cristo, passamos a entender as coisas de um outro jeito, sob uma nova visão, sob uma nova perspectiva. É assim que o cristão ele passa a enxergar as coisas. Não é mais o homem fulano A, B ou C que está contra mim. Existe algo, uma força espiritual por trás daquilo, usando às vezes pessoas para vir nos afligir, para vir nos açoitar, nos tentar coibir, nos tentar tirar a paz. É dessa forma que nós temos que enxergar agora, porque nós somos espirituais, não somos mais carnais. Então tudo acontece em nossas vidas, tudo tem um propósito e nada é por acaso, principalmente quando se trata daquilo que acontece na vida de um servo de Deus, na vida de um cristão, nada é por acaso. Sabemos que coisas boas e ruins acontecem todos os dias e com todas as pessoas, sejam elas pagãs, sejam elas cristãs, sejam as que creem sejam os crentes, sejam os incrédulos, sejam as pessoas boas, sejam as pessoas malvadas, ruins. Todas as situações de boas e ruins fazem parte das vidas de todos os seres humanos, todo mundo. Mas existe uma grande diferença entre o cristão e o ímpio, aqueles que não servem a Deus, aqueles que estão no mundo pagão. Essa diferença é justamente este novo modo de enxergar essas coisas. E nós, como cristãos, enxergamos com um olhar espiritual, como eu disse. Você pode estar passando, de repente, por uma grande perca financeira, por um luto, por uma situação difícil no seu trabalho ou na sua família. Você pode estar passando por algum mal que de repente veio a tirar ali o seu chão, né? Você não vê nenhuma solução, por um grande de repente descontentamento amoroso ou de amizades. Enfim, você por conta dessas coisas levam as pessoas aí a ficarem deprimidas, a ficarem depressivas, tristes e muitas até pensam em tirar a própria vida, tamanho aí esse sofrimento, né? Tamanho essa agonia, esta angústia da provação e da luta que é lista que passemos. Então, nos deparamos com este texto que nos dá uma lição incrível. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque ela é vigor para a nossa alma, ânimo para nós. Os males que vêm sobre todos, nós sabemos que ele é inevitável, todos nós passaremos pelo dia mal, mas o cristão tem o Espírito Santo como ajudador e consolador. E este privilégio as pessoas que estão no mundo não podem ter. Os ímpios, os pagãos, os incrédulos, eles não têm de maneira nenhuma essa exclusividade dos que estão nos caminhos de Cristo, servindo a Ele. O Espírito Santo de Deus repousa sobre a vida e orienta e direciona a vida do cristão. E isso as pessoas do mundo jamais terão. Então, como cristãos, devemos perguntar a Deus, nessas situações adversas, difíceis, o que Ele tem a nos ensinar sobre isso. Ou mesmo, o que Deus quer que nós aprendamos, né, com essas situações difíceis. Né? Nós não devemos questioná-lo, nós não devemos murmurar, mas nós devemos perguntar a Deus como cristãos. Essa é a diferença. O cristão ele pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com o roubo da minha casa? O que o Senhor quer que eu aprenda com a enfermidade qual eu estou passando? O que o Senhor quer que eu aprenda com
uma situação difícil no meu trabalho, com umas pessoas difíceis que tem lá, ou o que o Senhor quer que eu aprenda com as pessoas difíceis que tem na minha família. Essa é a diferença. O cristão pergunta a Deus o que ele está ensinando sobre aquilo. Diferente da pessoa que não tem Deus, da pessoa que está no mundo, que vive a vida à sua própria sorte, ela já fica desesperada, nervosa, já quer resolver as coisas com as suas próprias mãos, e sabemos que isso é tolice e que isso não dá certo. Ela tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, e na maioria das vezes ela vai errar. É uma ou outra que ela acerta. Né? Então pense nisso aí. E há um propósito em tudo que acontece, em tudo. E na vida do cristão, sejam coisas boas ou coisas ruins, de alguma forma elas contribuem em nosso favor, para fortalecer a nossa fé, para nos firmar ainda mais aos pés de Jesus Cristo. Então, se você é cristão, as coisas que acontecem em nossas vidas são justamente para que nós estejamos mais próximos de Deus, estejamos mais próximos de Jesus Cristo, que nós possamos firmar ainda mais nossos passos aos pés de Jesus, né? Nossa vida com Ele, para nos manter confiantes na provisão de Deus, para nos trazer a esperança que existe um Deus que nos prometeu a salvação e entre tantas outras coisas. Então é necessário amar a Deus acima de tudo, estar em obediência à sua palavra, para que isso seja real em nossas vidas. Não importa a tribulação, a enfermidade ou a falta, a palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Olha só, contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados por Ele por decreto, ou seja, por uma determinação legal de Deus. Então, olha a importância de servirmos a Deus. Então, quem está no mundo não tem isso. Quem está no mundo conta com o quê? Com a sorte. Conta com doutrinas de homens, conta com o quê? Com socorro e auxílio de anjos caídos, conta com o quê? Conta com auxílio de santos que nada podem fazer, conta com o quê? Com a ajuda de quem já partiu, já faleceu, já morreu, que nada podem fazer pelos que estão aqui, porque não tem essa comunicação. Então nós temos que servir a Deus. Veja a importância de sermos servos de Deus. Mesmo nas situações adversas, Ele nos ensina, nos faz entender o que? Os seus propósitos. Essa é a diferença. O cristão ele tem propósito, entende o que Deus quer ensinar através das dificuldades. Agora, se você não serve a Deus, ou mesmo não crê nem que Ele exista, essas situações vêm sobre você para te dar um alerta, que você necessita de alguém que te coloque a esperança novamente dentro da tua alma, dentro do teu coração, que te dê uma nova perspectiva de vida. Isso você não vai encontrar em religião nenhuma. Isso você não vai encontrar em ocultismos, em santos, em misticismos, e muito menos se você achar que não existe, não acredita em Deus e nada disso. Né? Você não encontra em religiões pagãs, em doutrinas de homens, nada disso. Você só vai encontrar o alívio quando você estiver aos pés de Jesus Cristo. Então, essas situações difíceis e maus, dias maus que acontecem na vida de todos e na sua vida, se você não está servindo a Deus, é um sinal para você correr aos pés de Cristo antes que seja tarde, né? Então, as dificuldades que você esteja passando e você não é um cristão, você ainda não se entregou a Jesus, é hora de você correr e recorrer às poderosas mãos de Deus. Se renda a Jesus Cristo, se renda a Deus, venha como você está. Existe esse Deus, o Deus que está ali na Bíblia Sagrada, descrito, os seus grandes feitos, que é maior do que qualquer problema ou mal que você esteja passando aí. Os problemas e os lutos e as tribulações não vão desaparecer só porque você se tornou cristão agora. Tudo é maravilha, vai ser maravilhoso. Não, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Os problemas, os lutos, as faltas, as dificuldades, as tribulações vão continuar. E eu digo mais, e às vezes vão aumentar ainda mais. Mas a diferença é que Deus
lhe dará entendimento sobre essas situações, dará conforto na sua alma e paz em seu coração para suportar e aprender com todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam os dias bons e os dias maus. Deus tem sempre algo a ensinar em toda situação. E nós, como cristãos, temos a certeza que Deus está no controle de tudo. Então pense nisso. Corra, recorra a Deus. Busque a Ele. Pare de bater em portas que nada podem te ajudar. Pare de perder tempo indo em lugares que Deus não está, indo em lugares que Jesus Cristo não está, indo em lugares que o Espírito Santo não habita. Pare de servir a coisas estranhas, as religiões pagãs, as doutrinas de demônios e sirva a este Deus maravilhoso. É tão simples, é só Deus quer a nossa obediência, a nossa dedicação exclusiva a Ele, e Ele fará todas as coisas em nossas vidas, e nas tribulações Ele passará conosco. Pense nisso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus Cristo.